Olá pessoal, eu sou a professora Nath, a gente já se conhece e tal, mas vou lembrar vocês de uma coisa, já fez a inscrição no canal? Faz logo a inscrição no canal, muita coisa bacana chegando aí para vocês. Outra coisa, não esquece de dar o like. Era só isso mesmo, certo? Vamos para a nossa aula, pessoal. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a falência. E o interessante desse livro é justamente que nós temos uma autora pouco conhecida da maioria dos estudantes, porque ela não é estudada no colégio. Mas nós estamos aqui justamente para desmistificar a figura desta mulher misteriosa, né? Vamos falar sobre ela um pouquinho. É o seguinte, ela é ninguém mais, ninguém menos que Júlia Lopes de Almeida, né? Essa mulher, ela viveu e escreveu durante um período compatível com o realismo e naturalismo no Brasil. Ou seja, a fase produtiva dela foi neste momento em que nós tínhamos, por exemplo, o nosso querido Machadão. Vocês lembram do Machadão? O de Assis, esse mesmo. Então, tínhamos ele e outras figuras também bastante notórias na nossa literatura. É claro que ele é um grande nome, ele é um baita de um nome, né? Mas Júlia Lopes de Almeida não fica muito atrás. Nós temos aí uma moça, né, que nasceu no Rio de Janeiro, viveu em Campinas durante bastante tempo e em uma das viagens de volta para o Rio, já moça, ela conheceu o Filinto de Almeida. E assim, rolou um clima e tal, e eles se casaram, né? O interessante é o seguinte, durante a sua infância e adolescência, a Júlia, ela foi muito incentivada pelos pais a estar em contato com a educação, né? O pai era dono de uma instituição de ensino e a mãe e a irmã mais velha acabaram direcionando essa garota, né, nos ensinos entre as disciplinas, língua inglesa, entre outras coisas. Dessa maneira, ela acabou tomando gosto pela literatura, pela escrita e assim ela foi se desenvolvendo aos poucos, de maneira bem tímida, nada publicado. Mas, em determinada ocasião, o pai é convidado a escrever um artigo para o jornal falando sobre uma peça infantil. Quem escreve esse artigo, quem assina esse artigo, é a Júlia, filha dele, por incentivo dele. E aí, esse artigo faz o maior sucesso e ela entende ali que pode trilhar esse caminho. No entanto, que a primeira obra publicada dessa autora é de literatura infantil, né? E isso é muito interessante porque nós sempre entendemos que o pai da literatura infantil no Brasil é o Monteiro Lobato. Mas, na verdade, o Monteiro ele escreve muito tempo depois ali da Júlia, né? A Júlia dos anos de 1800 e pouquinho, né? Segunda metade do século. O Monteiro Lobato tá lá nos idos de 1910 e Então, nós temos uma diferença temporal aí um pouquinho considerável e ela está na vanguarda, ela está na frente da construção dessa literatura, né? Então é interessante porque além de obras como essa, que são voltadas ao público jovem e adulto, ela também tem literatura para os pitocos. Interessante, né? Ninguém sabia disso, né? Ou já sabia? Ah, não tem problema, novidade sempre é bom. Então, ó, nós temos então aqui esse casamento, ele funciona muito bem. Por quê? A Júlia era super incentivada pelo pai a seguir, né, a carreira de escritora, a escrever, a estar em contato com a educação de alguma forma. E o marido, ele não vai cercear esse direito, ele não vai deixar de incentivar a esposa, ele continua incentivando Júlia a escrever, a produzir, enfim, a estar em contato com as letras de alguma maneira. Isso é muito interessante porque ela realmente continua escrevendo, ela escreve para algumas revistas, de vez em quando para jornal, escreve os seus romances e o interessante, o diferencial dessa mulher, além de ser um nome dentro do realismo que nós nunca estudamos, ela era a administradora da sua própria carreira. Então o que acontece? Ela publicava, ela sabia quantos livros tinha na tiragem da edição, ela sabia qual valor era vendida a sua obra, quantos livros estavam vendendo, então ela controlava tudo em relação à sua produção,
O marido dela também era das letras, né? Ele era poeta, então ele também estava aí em contato com as publicações, enfim. E ela também cuidava da casa e dos 3 filhos que eles tiveram. Então, nós temos uma espécie de dupla jornada, sabe essa coisa que a gente já acha que é super atual, super, né, século XXI, que a mulher tem uma dupla jornada no trabalho e em casa? Na verdade, ela já fazia isso lá atrás, né, lá atrás. E, enfim, não vou entrar na questão da valoração em relação a essa dupla jornada, se é bom, se não é, enfim. Não vou entrar nesse ponto, só estou dizendo que ela conseguia conciliar naquele momento, lá nos idos de 1800 e bolinha, essa dupla jornada entre administrar a sua carreira, entre produzir as suas obras e dedicar-se à família e aos filhos, certo? Ela dava conta, a mulher era porreta. Nós temos a casa dela como um ponto muito importante. Aqui eu vou conversar com vocês a respeito de um ponto um tanto delicado. Por quê? A casa da Júlia e do Filinto era realmente um ponto de encontro dos amigos escritores e simpatizantes, enfim, né, para as discussões, para chás e cafés e tal. Então, era um lugar bem frequentado, né? Então, nós tínhamos ali muitas figuras importantes daquele momento frequentando a casa, inclusive o Machado de Assis. Um desses encontros aí foi surgindo a ideia da Academia Brasileira de Letras. E essa ideia ela foi sendo pensada e desenvolvida dentro da casa deles. Olha só que interessante. Então, ali existia a discussão de como fazer, por que fazer, o que fazer, né? E aí ela também foi dando alguns pitacos. Ela dava algumas dicas, fazia algumas colocações e tal. Então, foi um projeto que se desenvolveu na troca, né? E ela estava participando disso ativamente. E quando o projeto da Academia Brasileira de Letras já estava finalizado, tudo certo, eles estavam selecionando então os nomes dos autores que ocupariam uma cadeira enquanto fundadores da ABL. E ela tinha um nome cotado para ser a ocupante de uma das cadeiras, já que ela também contribuiu para o desenvolvimento do projeto, portanto, para a fundação da ABL. Acontece que os outros membros, né, as outras pessoas que participavam disso, no caso, outros autores, eles entenderam que a nossa academia deveria ser parecida com a academia francesa. Portanto, só deveria admitir homens. Mulheres não queriam. Então, ela não pôde ser votada para ocupar uma das cadeiras de fundadora. Então, o que ela fez? Ela saiu de cena, deixou espaço para o marido, que também fazia parte do grupo, e ele acabou ocupando uma das cadeiras como fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas a participação dela foi muito mais efetiva, certo? Então, assim, percebam, ela realmente está em cena, ela realmente está dentro daquele universo realista naturalista daquele momento. E isso é muito interessante, porque nós pensamos, bom, se nós formos analisar, a primeira autora mulher que a gente estuda no cânone, né, que a gente estuda na trajetória da literatura brasileira, é a Cecília Meirelles, já na segunda geração modernista, quase agora, né? Então, para trás, a gente sempre estuda homens. E será que não tem mulheres escrevendo? Tem sim. Inclusive, a Júlia Lopes de Almeida, ela é a mais publicada no período dela. Mas ela tem a companhia de outras mulheres, de outros nomes femininos, também escrevendo literatura no período do realismo, também escrevendo artigos em revistas, em jornais, enfim, crítica, né? Tem bastante coisa interessante. Só a título de curiosidade, a Júlia defendia que o voto deveria ser aberto para as mulheres e ela também defendia que a educação para as meninas deveria ser mais abrangente do que só formar mulheres para serem donas de casa e mães de família. Ela entendia que a educação precisava ir além disso, ela precisava dar uma perspectiva. E essa ideia, de certa maneira, ela aparece nessa obra A Falência, tá? Então, vamos pensar agora na obra? Vamos pensar no que acontece em relação a essa história, a esse enredo interessantíssimo da falência? Então vamos lá. É o seguinte,
nós temos um tempo, né, da narração, um tempo da história, um tempo do enredo. Como assim? Funciona. Se eu estou escrevendo agora, eu estou compondo essa obra neste tempo presente, porém, a minha obra, ela pode falar do período medieval. Então, o tempo da narrativa vai ser o período medieval. Aqui, nesta obra, o tempo em que se passa a história, que se desenrola o enredo, é por volta de 1891. Portanto, nós precisamos entender que esse período ele é marcado justamente pela política do encilhamento que acontece entre os governos do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Só que, o que significa de fato essa política? Por que ela é importante para a obra? Nós precisamos lembrar desse episódio da nossa história porque foi um momento em que os governantes entenderam que se nós emitíssemos papel moeda, incentivaríamos a indústria a crescer e, portanto, o retorno financeiro desse crescimento iria suprir esse dinheiro que foi impresso, né? E aí, o que a gente tem? Sempre que um Estado vai liberar notas, que ele vai liberar dinheiro, ele precisa ter o equivalente em ouro, né, no seu caixa, que é o que a gente chama de lastro. Então, é preciso que todo o dinheiro emitido seja garantido, né, para que ele tenha uma vida de fato. Caso contrário, a gente só está dando um tiro no pé, né? A gente está emitindo dinheiro que na verdade não existe e isso é um problema. Então, eles fizeram isso, emitiram dinheiro, emitiram papel moeda sem que esse dinheiro tivesse lastro. E aí, nós temos um problema. Por quê? Porque a indústria não cresceu conforme o esperado, esse dinheiro não teve um retorno conforme o esperado, portanto, nós tivemos um período de crise financeira. E aí, esse período, ele realmente causou catástrofes nas vidas de algumas pessoas. Então, por quê? Porque nesse período, as pessoas elas estavam investindo muito mais na bolsa, né? E aí a gente está falando de um dinheiro que gira em torno da especulação. Nós não estamos fazendo uma compra real, nós estamos investindo em possibilidades. E aí, com a política do encilhamento não dando certo, algumas pessoas realmente foram à ruína. Por quê? Porque as ações desvalorizaram. E, com isso, muitas coisas desvalorizaram, como o café. Então, pessoal, essa política não deu certo, essa política não foi boa e é com base nela que as coisas vão acontecer dentro da obra falência, certo? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar no caminhar do enredo para que a gente consiga localizar algumas coisas importantes e, assim, conseguir fazer algumas análises e pontuando algumas coisas interessantes aí, certo? Coloquei aqui para vocês o nome das personagens mais importantes dessa obra. Então, nós temos o Francisco Teodoro, a Camila, Mário, Ruth, Raquel e Lia. Lembrando que Francisco Teodoro é um protagonista da obra, Camila, protagonista também. Eles são marido e mulher. Eles têm os filhos, Mário, que é o mais velho, na sequência vem a Ruth e depois a Raquel e a Lia, que são gêmeas. Nós temos a Nina, que é prima da Camila e vive com a família na condição de agregada. Vocês sabem o que é uma pessoa agregada? Talvez vocês se lembrem de Dom Casmurro. O José Dias é uma figura, é uma personagem que vive com a família do Bentinho na condição de agregado. Ele não tem ligações consanguíneas com ninguém da família, então ele não é parente. Porém, ele é um conhecido e acaba vivendo ali com aquela família como se fosse da parte dela, né? Mas ele não é exatamente. Então, ele vive ali, ele come, ele dorme, ele convive com a família dentro da mesma casa, mas não existe uma ligação de sangue naquela situação. Aqui existe. A Nina é prima da Camila e aí, quando Camila vai casar, a Nina vai junto com ela. Então, ela fica responsável, por exemplo, por cuidar das meninas, né? Das filhas da prima. Então, ela tá ali junto com a família. Noca é a empregada, digamos assim, da casa, né? É ela que cuida da parte de limpeza, enfim, né? De organização. Doutor Gervásio é um médico. É um médico que cuidou das meninas quando elas ficaram doentes e acabou se tornando amigo da família, né? Então, ele é uma pessoa que frequenta
à casa do Francisco Teodoro, tá? Capitão Rino e a Catarina, eles são irmãos e a figura deles passa pela obra, tem ali uma importância, não tão grande quanto as outras personagens já citadas, mas é importante lembrar da figura deles também, porque vai existir aí uma significação, certo? Então, o que a gente tem? Bom, Francisco Teodoro é um português pobre que vem para o Brasil na intenção de enriquecer. E assim acontece. Ele trabalha e consegue adquirir alguns bens. Quando ele percebe que já chegou um momento da vida dele em que ele já tem uma idade e ele já tem também algumas posses, ele já tem alguma condição melhor de vida, ele entende que é hora de casar. Só que ele não conhece ninguém. Então, conversando com um amigo, o amigo fala assim, eu sei, eu conheço uma pessoa que daria uma boa esposa. Quem? E aí, ele leva o amigo Francisco Teodoro até a casa das tias da Camila. E aí, as tias são, assim, figuras, pessoal, figuras. Uma é extremamente avarenta, mão fechada de tudo. A outra é extremamente religiosa, mas, assim, extremamente no extremo mesmo. Então, são figuras, assim, que vivem sozinhas. Elas cuidavam, então, da Nina e da Camila e tal. E aí, elas percebem, né, o interesse do Francisco Teodoro, notam que ele é uma pessoa que pode dar um futuro bacana para Camila, então ela permite o casamento. Mas percebam, cadê o amor? Cadê o amor? Não tem amor. O que tem? Tem a necessidade do casamento para estabelecer a convenção social daquele momento. Um homem de respeito, um homem que tem um nome naquela sociedade, ele é um homem casado, ele é um homem que tem família, que tem sucesso no trabalho e tem uma família muito bonita. Aquele ideal da perfeição burguesa, né? Daquele período. Então, ele se casa com Camila e aí as tias impõem uma condição. Falam assim, olha, a Camila só casa se ela puder levar a Nina para viver com vocês. Francisco Teodoro dá um acerto que sim, então eles vão. Com o passar do tempo, eles melhoram ainda mais de vida, as crianças nascem e aí eles crescem. Então a narrativa ela vai acontecer de fato quando o Mário já é um homem formado, está prestes a casar, né? A Ruth é uma adolescente, mas já não criança mais. E as meninas são crianças, mas não crianças muito pequenininhas. Elas já estão um pouco mais crescidinhas, lá pelos 6, 7, 8 anos, por aí, né? Mais ou menos. Então não são tão pequenininhas assim. Enfim, então essa é a casa, essa é a organização da casa, mais ou menos dizendo. Temos ali visitas constantes do Dr. Gervásio e do Capitão Rino, com alguns detalhes interessantes. O Capitão Rino é apaixonado pela Camila, então ele nutre aquele sentimento platônico, né? E ele é tido como uma personagem não muito inteligente, né? Meio avoado e tal, e que tem esse amor por ela. Já o Dr. Gervásio, ele também tem esse interesse na Camila, porém, aqui tá o tcharará da história. Camila mantém um caso adúltero, um caso extraconjugal com o Dr. Gervásio. E aí, pessoal, o filho mais velho, por exemplo, sabe disso. Não aprova de jeito nenhum, porque ela é uma mãe de família. Ela tem que se dar o respeito, né? Ela tem que respeitar o marido, enfim, N coisas. E ele não gosta dessa situação. As meninas não sabem e, pasmem, o Francisco Teodoro também não sabe. Poxa vida, né, Francisco Teodoro? Então, os encontros, eles acontecem sem muita preocupação, né? Sem muita preocupação de esconder o que está acontecendo. E dessa maneira, algumas pessoas fora da casa já sabem também que existe um caso entre eles, mas eles não se importam muito, porque tá tudo certo, tá tudo dentro do controle, né? Eu ressalvo para vocês um momento da narrativa que eu particularmente acho bastante interessante, que é logo no começo do livro, que o Dr. Gervásio vai até a casa da Camila e aí ele vai entregar um livro para ela. Ele fala assim, olha, eu encontrei um livro cuja história parece a nossa. É uma história de amor parecida com a nossa. Toma para você ler. Aí ela fala assim, é uma história que parece a nossa?
Aí ele diz que sim, ela fala, pode levar, eu não quero ler, porque com certeza a mulher dessa história vai ser a culpada de toda e qualquer coisa que acontecer com o casal. Então, ela já demonstra, de certa maneira, enxergar que ela está em uma posição que é absolutamente condenável aos olhos da sociedade. Então ela sabe disso, ela tem essa noção. E isso é muito interessante, né? Porque nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história quase incrédulos com esse relacionamento extraconjugal e principalmente com o fato do Francisco Teodoro não saber de nada, né? Então é um ponto da narrativa que prende a gente e faz com que a gente fique meio assim, meu Deus, não acredito, ninguém tá vendo isso acontecer, né? Enfim. E aí, pessoal, o que acontece? Esse Francisco Teodoro, ele enriqueceu, ele tá muito bem de vida, só que ele só enxerga o dinheiro, porque a maior vontade da vida dele era ser rico. Então, ele tenta manter essa riqueza o tempo todo. Dessa maneira, ele não foca nas outras coisas, né? Ele não tem essa dimensão das outras coisas. De maneira que ele acaba não se conectando com a família de fato, né? Então, ele vai estar sempre ali voltado para a questão do dinheiro, sem que perceba ao seu redor os acontecimentos, inclusive a traição da sua esposa, né? Ele não percebe isso. Então, fica claro que a maior preocupação da vida desse homem é a parte financeira. E na narrativa surge um porém. Ele, o Francisco Teodoro, ele é um negociante de café, então ele consegue uma colocação muito boa, né? Ele consegue um negócio bacana, que se desenvolve muito bem, mas surge uma outra figura, surge um outro cara na parada que vai abalar as estruturas do Francisco Teodoro. Como assim? É um homem que ele começa essa carreira de negociante, né, de café, de comerciante aí, e aí ele começa a enriquecer, o negócio dele começa a se desenvolver, vai de vento em polpa, e aí, pessoal, o Francisco Teodoro ele fica assim extremamente incomodado, porque ele queria ser o maior nesse ramo, mas ele está percebendo que do jeito que o concorrente está indo, não vai demorar muito para o concorrente estar no topo acima dele, sendo que ele começou a fazer essa negociação ontem. Injusto, muito injusto, vocês não acham? Bom, não tenho opinião formada, mas ele considera injustíssimo. E aí, o que acontece? Ele vai conversando com um, conversando com outro, de maneira que ele encontra um homem que vai mostrar para ele que a negociação atual, né, no Brasil, daquele momento, está se voltando para a Bolsa de Valores, que as pessoas estão ganhando bastante dinheiro, inclusive o concorrente dele tem investido na Bolsa e tem arrecadado vários dinheirinhos. E aí ele fica, se o meu concorrente, que está crescendo tanto, está ganhando dinheiro na Bolsa, por que eu não posso ganhar? Pergunta lógica, né? Por que eu também não posso ganhar? Aí, com a proposta de fazer esse investimento na Bolsa de Valores, ele não vê outra alternativa a não ser investir. E o que ele faz? Ele investe só um pouquinho, porque, né, ele vai ver como que é, nunca investiu, ele vai começar do começo, certo? Errado. Francisco Teodoro já vai e investe o que tem, praticamente, porque ele quer um lucro muito bom, ele quer um lucro que faça com que ele dê um salto. E assim, ele faz, investiu, tá lá, ótimo, maravilhoso. Eis que Mário, o filho mais velho, vai se casar. O Mário vai se casar com uma moça chamada Paquita. E é uma moça que vem de uma família muito rica e tal. E o Mário ele já não mantém uma relação muito próxima com a família. Depois do casamento ele viaja e fica muito tempo fora, enfim. Mas o fato é, vai casar o meu filho, o meu primogênito. Vamos lá fazer uma festa. Inclusive, as festas, o esbanjar de dinheiro era justamente uma das características mais fortes dessa família. Então, como que você demonstra para os outros que você tem muito dinheiro, sem dar dinheiro para os outros, sem dar presente para as pessoas? É claro que além da pessoa observar sua humilde residência, você demonstra a sua riqueza
nas festas, nos saraus, nos casamentos e até nos almoços com alguns convidados, cafés da tarde. É muita fartura, né? É uma mesa muito bem posta, é porcelana de verdade, é talher de prata, é uma loucura, né? E aí, eles fazem tudo isso, eles vão esbanjando dinheiro, assim como se estivesse nascendo no quintal de casa. Mas, no casamento, vai lá, casa bonitinho, olha só que lindo que ficou. Quando o Francisco Teodoro retorna, né, quando ele volta para casa, ele tem uma notícia, que é justamente a notícia de que a política do encilhamento deu toda errada e que a bolsa caiu drasticamente e que o café sofreu uma desvalorização absurda. E é aí que começa a ruína do Francisco Teodoro aos seus olhos, é claro, porque a ruína dele começou quando ele investiu tudo, né? Mas ele começa então a ver a vida dele, ó, ruir na sua frente. Por quê? Porque com essa desvalorização bruta do café, ele perdeu todo o poder que ele tinha de compra e venda, de investimento, de enfim. Ele não tinha como continuar com o negócio. Dessa maneira, não existia outra alternativa que não fosse declarar falência. E aí nós temos um problemão. Por quê? Porque ele não consegue lidar muito bem com essa informação. Ele fica totalmente atordoado, ele vai para o escritório, olha uma arma que ele tem, escreve algumas cartas e no dia seguinte ele precisa ir até o armazém para conversar com os funcionários dele sobre essa falência. Ele não tem como manter mais, né, o negócio. Então, ele poderia ter contado para a família? Poderia, mas ele não consegue falar para a família que agora todos estão falidos. E aí o que ele faz? Percebam o que ele faz. Ele pede para o Dr. Gervásio contar para a família dele que ele está falido. E nesse tempo, ele vai até o armazém para arrumar as coisas, para, né, finalizar todo o processo. E quando ele volta para casa, o Dr. Gervásio diz assim, olha, a Camila já se recolheu e eu estou indo embora. Já contei. Aí vai embora o rapaz, né, o médico. A moça, que é a Nina, ela descobre, né, ela é avisada pelo médico que a família está falida. Ela até oferece a casinha que lá atrás o Francisco Teodoro passou para o nome dela. Percebam como são as coisas, né? Nessa ocasião da casa, a Camila pediu para que o marido desse algum bem para a prima, né? Porque ela era sozinha, ela precisava ter uma garantia de que na velhice ela teria condições de se manter na ausência deles, né? Da família. Então o Francisco Teodoro pega uma casinha, bem pobrezinha, num lugarzinho mais ou menos, e dá para ela. Ele tinha condição de dar algo melhor, mas ele dá só essa casinha. E passa para o nome dela e tal, e ela deixa lá. E aí, quando ela percebe que a família realmente está na ruína, ela vai até Francisco Teodoro para oferecer a casa. Fala assim, olha, coloca a casa no nome das meninas, para que vocês tenham alguma segurança. Ele agradece o gesto, mas diz que não. E aí a moça sai do escritório. Quando a Camila desce para chegar até o escritório, quando ela abre a porta, o Francisco Teodoro está... Bom, o que a gente tem nisso? Uma cena impactante, uma cena que realmente é muito forte. Por quê? Porque a esposa assistiu o marido cometendo suicídio na sua frente. Logo, nós temos aí, ó, um impacto. Mas, o que acontece? Depois desse momento, depois dessa cena trágica, né, e do velório, do enterro, algum tempo depois, as meninas da casa, até porque os homens já não existem mais na casa, o Francisco Teodoro morreu e o filho Mário casou-se e foi morar em outro lugar. Então, as meninas viram a necessidade de sair daquela casa, que era bem grande, bem bonita, para um outro lugar. E para onde elas foram? Sim, elas foram para a casa da Nina, aquela casinha que foi dada à moça em uma outra ocasião pelo Francisco Teodoro. Então, foram todas para essa casa que era pequena, apertada, mas tudo bem, foi dando tudo certo. Então, em determinados momentos, a gente olha para as mulheres e quando percebemos ali a iminência da tragédia, a gente pensa, meu Deus, o que vai ser dessas meninas?
elas não conseguem se virar sozinha. E aí a gente tem uma surpresa, porque na verdade acontece justamente o quê? Depois desse momento, né, de perder tudo, elas vão embora e uma começa a trabalhar com uma coisa, outra começa a trabalhar com outra, aí o filho vem da Europa para o Brasil, encontra com a mãe, fala que ele vai levar as gêmeas embora para morar com uma irmã da esposa dele, que é rica, que vai dar tudo que as meninas precisam, e fala para a mãe dele assim, olha mãe, agora você pode casar com quem você quiser. Por que a senhora não pensa nisso? E aí, Camila fica ali maquinando, e ela decide falar com o Dr. Gervásio. Então, na primeira oportunidade que rola, ela vai conversar com ele sobre eles se casarem. E aí, pessoal, é o momento que a gente fica chocado. Por que fica chocado? Porque acontece uma coisa que nós não esperávamos. Que coisa? O Dr. Gervásio dizer para Camila que ele é casado. Aí você fica, oi? Oi? Como assim casado, querido? De que maneira você é casado que a gente nunca soube? Pois é, nós nunca tivemos conhecimento desse episódio do casamento do Dr. Gervásio. E aí, nós temos então uma baita de uma surpresa. A Camila então tem uma surpresa e meia, mas é o momento que ela decide juntar todas as mulheres que já estavam com ela e as meninas que tinham ido embora. Voltou, ela trouxe de volta para casa. Resolveram, todas queriam trabalhar, inclusive nós temos uma surpresa muito interessante com a Ruth, porque a Ruth é novinha ainda, meninota, e ela é muito voada, ela só pensa na música, ela não tem muitas preocupações, e nós percebemos em determinado momento que inclusive ela não tem nem pé no chão, né? Ela fica sempre ali voando. E aí a gente pensa, nossa, essa menina não vai dar certo, não vai conseguir, mas a Ruth, ela surpreende os leitores de uma maneira positiva, quando ela vê as condições da família, naquela casa pequena, precisando de um rendimento para se manter, ela não pensa duas vezes. Ela começa a oferecer aulas de música e dá essas aulas de música e contribui, né, financeiramente para o andamento da casa. Então, a partir desse momento, desse episódio inédito com o Dr. Gervásio, então a Camila decide que elas vão viver todas ali, que elas vão trabalhar e que vai dar tudo certo. E assim acontece, né? E isso é muito interessante, porque, vejam só, aconteceu um adultério, né? Isso daqui tudo a gente já percebeu. A ganância do Francisco Teodoro, a desatenção dele com a família, essa necessidade de exibição para dizer que é rico, esse prejuízo que acontece com uma política financeira que não deu certo, com investimento também ousado demais, né? Vem a covardia, ele pede para o Dr. Gervásio contar sobre o acontecimento, depois o suicídio, que vai ser a finalização do processo de falência. Então ele começa perdendo as coisas, ele finaliza os serviços oferecidos dentro do armazém, e aí esse processo todo de falência só vai ter fim com a morte de Francisco Teodoro, né, por suicídio. Então esse é o fim dessa falência, né, é a morte. O adultério, ele aparece pra gente na obra, não de uma maneira idealizada, mas de uma maneira real, muito mais próxima do real, né? E dessa forma, a mulher, ela não vem com os mesmos aspectos com que ela aparece nas obras românticas, por exemplo. Aquela idealização toda, ela vai embora, né? Ela deixa de existir, a gente passa a ter uma mulher muito mais próxima do real. Percebam que nas obras realistas, tanto no Brasil quanto em Portugal, isso acontece bastante, né? E a falência, que vem trazer um certo fracasso para a história dessas pessoas. E que tipo de fracasso? Olha, nós éramos uma família perfeita, mas agora nós não somos mais. E essas mulheres precisam trabalhar, coisa que em uma família abastada da sociedade carioca daquele momento jamais aconteceria, né? Então, isso só acontece com gente pobre. Mulher só tem que trabalhar sendo pobre, numa ideia mais geral, né? Então, a gente tem todos esses acontecimentos aí dentro dessa obra. Nós temos a figura da Catarina sendo uma mulher um pouco para frente, assim, ela era uma mulher que sabia se colocar muito bem e que tinha muita noção
sobre o papel da mulher dentro da sociedade. Não aquele papel pré-estabelecido pela própria sociedade, mas um papel real, um papel de atuação, né? Só que ela não consegue se emancipar, ela não consegue ser uma mulher de fato livre, né? Para viver aquela filosofia que ela carrega consigo. Então, temos aí uma outra figura feminina que também é muito interessante, já que essa obra Falência, ela é dominada por figuras femininas, né? Temos aqui o Capitão Rino, o Dr. Gervásio, o Francisco Teodoro, como homens bem-sucedidos, mas que não dão certo exatamente, né? Então, de certa maneira, pessoal, o que aparece aqui é aquela velha tônica do realismo, né? A essência versus a aparência. Então, a essência do Francisco Teodoro, a essência da família, não era lá aquelas coisas, mas a aparência era ótima. E aí, quando vem a falência, tudo isso fracassa, né? É a falência dessa possível unidade entre aparência e essência. Só que o realismo ele vem justamente para mostrar para nós que isso são coisas apartadas, são coisas separadas. A essência é uma, a aparência é outra, elas não são congruentes e, portanto, essa existência tem tudo para dar errado, que é o que acontece com a família do Francisco Teodoro. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, aluno Galileu, nosso papo em particular já na plataforma, tá bom? Até! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.